Olá, eu sou Herbert Bianchi, videomaker, fã do seriado Scheider, exibido na TV brasileira em 1990, 91 e 92, e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, dizemos mais um programa Você é Top. E hoje nós trouxemos aí realmente uma pessoa espetacular. Yatá, muito obrigado. Agora explica aí para o pessoal o seu nome e também o... Bom, primeiro o meu nome verdadeiro seria Henrique Takimoto Jasa. O Takimoto de mãe, japonês, e o Jasa que vem do meu pai, árabe, né? Então eu sou o único homem-bomba kamikaze que eu conheço. É uma coisa diferente. Já o meu nome artístico, o Yatá, ele veio de um cosplay que eu fiz, que é um grito de vitória, mas assim, que lá para mais ou menos 2001, teve lá no Japão a época da crise econômica, E o grupo que seria o equivalente ao Cacete Planeta, eles fizeram lá uma brincadeira com cenas do Titanic, assim, só que o Jack e a Rose ali quase morrendo, de repente aparece um cara só de cueca e começa a falar umas coisas, bem positivas e tal. Aí depois eles vão pra frente, olha pra trás de novo, tem dois caras só de cueca. Aí quando ficam 6, eles começam a dançar uma música. E o nome da música era Yatá. Aí como eu fiz o cosplay, então... Aí assim, eu era aquele cara que cantava a música e que fazia a dança o dia inteiro dos eventos. Todo mundo começou a me conhecer por causa disso e virou meu nome artístico. Legal. Ô Yatá, você desde pequeno já era extrovertido ou não? Na verdade, você chegou a ser tímido um pouquinho? Na verdade eu fui muito tímido, eu era aquele tímido a ponto de assim, no calor eu usava roupa preta, tactel, compridona, tal, blusa, cabeça baixa, boné na cara. Eu ficava escondido mesmo, assim, andando na rua. Hoje em dia não. E na escola você também não era expansivo, assim? Não, foi mais a partir do colegial que eu comecei a me soltar um pouco mais, assim, porque realmente eu não me encaixava em nenhuma turma, mas toda hora o pessoal me puxava para alguma coisa. Legal. E a veia artística, quando começou a aparecer? Nossa. Em casa você já ficava cantando ou não? Cantando mesmo era só quando eu estava sozinho. Agora, quando eu estava com outras pessoas em volta, com 2, 3 anos, eu gostava de tentar arranhar violão, tocar teclado e tal. Aí quando eu estava com meus 5, 6 anos de idade, aí a minha tia falou, vou te emprestar um teclado aqui, você vai aprender. E aí ela foi lá e resolveu pagar a aula de teclado, só que o que eu queria era guitarra. Então, pelo teclado eu fui aprendendo. Quando minha mãe saía de casa, eu pegava emprestado, sem avisar ela, o violão dela debaixo da cama, e ia aprendendo sozinho o violão. Então, graças ao teclado, eu aprendi sozinho o violão, No resto, eu acabei virando autodidata. Mas foi importante você saber as notas através do teclado, então? Aquela coisa, se não fosse pelo teclado, eu acho que eu não teria a facilidade de aprender outro instrumento. Que piano, geralmente, é aquele que você tem que usar força, como se fosse uma bateria, a percussão. Ele é um instrumento de cordas, como se fosse um violão e guitarra, e tem a mesma base de notas que a maioria dos instrumentos. Então, assim, aprender o piano, foi bem no piano, você tem facilidade nos outros. É uma coisa incrível, assim. Tá. E você é bom de ouvido, então, Sim. Porque não é fácil, tem que saber as notas, tudo certinho. Sim. Não, eu sofri muito, porque às vezes eu entendia o som, mas não sabia como fazer com as mãos. Então, assim, isso aí foi a maior dificuldade no começo. Mas treinando de 4 a 6 horas por dia, todos os dias, a coisa foi melhorando. Hoje eu tiro de letra. Só não faço uma coisa muito rápida, tipo os guitarristas, assim, porque eu prefiro muito mais um blues do que um Malmsteen, por exemplo. Então... Yatá, a primeira vez que você pensou assim, eu vou fazer alguma coisa na parte humorística, tá? O que você pensou, na verdade? Então... Você tinha um receio de falar, e a hora que chegar todo mundo lá, eu vou falar o quê? Tinha esse negócio? A coisa foi muito mais bizarra, porque literalmente desde criança, tudo que eu faço hoje, eu já meio que fazia só que escondido, Então assim, quando eu tinha meus 2, 3 anos de idade, eu ganhei aquele radinho, meu primeiro Gradiente, Ok, então, perfeito. Eu tenho até hoje, inclusive, eu só não acho funciona? Funciona, eu só não acho mais as pilhas para trocar, Então eu tenho que ficar reutilizando com as mesmas, colocar na geladeira para ver se volta um pouco. Por que as pilhas de agora não encaixam lá? Não, é que são aquelas pilhas gordinhas, bem grandes, assim. Não é aquelas pilhas palito ou pequeno. Então, as grandes. As gigantes ali é meio difícil de achar. Quando eu acho também tá caríssimo, Então aí, mas realmente, eu gostava muito. E como vinha com o microfone e tinha a opção de gravar, o que eu fazia? Eu ficava fingindo que eu era locutor de rádio. Então eu ficava lá, e agora vai começar não sei o quê. Aí eu botava um CD para tocar, um disco de vinil do lado do microfone. Sem plateia? Sem plateia nenhuma, eu ia gravando. Algumas fitas eu ainda tenho, com aquela minha voz de criança, falando o nome da rádio e tal. Cada hora mudava o nome da rádio também.
Você poderia ter sido um DJ lá, né? Sim, e por um tempo até fui, viu? Legal. Eu já locutei na rádio Antena Zero, na Animix, essas assim de anime também, né? Algumas rádios punk também. Mas assim, experiência eu tenho um pouco em todos os lugares. Mas o principal para mim é realmente ser o artista, não o entrevistador. Okay. Realmente eu prefiro muito mais a parte do criar e mostrar. E a parte dos animes, assim, quando começou a gostar? Literalmente desde criança, porque eu convivi mais com a família da minha mãe, né, que é todo mundo japonês lá dela e tal. Então, desde criança, meu avô e minha avó não sabiam falar português, então a minha mãe e minhas tias iam na Liberdade naquela locadora de VHS, que as fitas eram gravadas na TV, então tinha até os comerciais. Né? Então aí eu assistia com meu avô e minha avó, não entendia nada do que estava sendo falado, aí eu comecei a aprender um pouquinho aqui e ali, via comercial de desenho. Então eu assisti primeiro Dragon Ball GT em japonês, e aí quando lançou o Dragon Ball no Brasil eu já sabia do que se tratava. Só que agora finalmente eu estava entendendo o que estava acontecendo. Ok, entendi. Interessante. E Cavaleiro Zodíaco também? Sim. Não, Cavaleiro Zodíaco quando criança era uma febre, né? Todo mundo queria ser um dos principais. E lógico, eu não ficava para trás, né? Só que quando lançou, ainda não era a música, o rock, né? Ainda era aquela versão francesa, italiana da música, que era outra coisa nada a ver. E eu tocava ela no teclado. Tanto que assim, uma coisa encaixou com a outra, né? Então, aí assim, no final, corri atrás para ser ator, dublador, músico, humorista. Hoje eu trabalho um pouco em cada, mas a música é o que leva mais adiante. Você pensou em fazer o He-Man também ou não? Já fiz cosplay. 2004, eu era magrinho, aí eu fui lá e me vesti de He-Man com a roupa de um amigo meu, inclusive, né, porque ele era o único da minha altura. Então... Você pegou a espada, tudo? Mas a espada eu não peguei a dele, né? Eu fiz uma própria porque senão ia ficar meio esquisito o negócio. Porque, que assim, eu era magro, mas ele era muito raquítico, então a espada que ele tinha era um cabo de vassoura com, sei lá, o que era aquilo lá, de biscuit. Eu tive que fazer um próprio, só que depois quebrou a espada porque eu tinha feito de isopor. Né? Quando você queima o isopor ele fica, né, redondinho e tudo mais. E aí se você pinta com tinta de automóvel, fica parecendo um negócio bonito. Só que se bater alguma coisa, quebra. Foi assim que quebrou. Por isso que aí eu digo que se alguém for cosplayer e for fazer um negócio de isopor, não tente fazer briga de espada no evento. O isopor quebra. Muito interessante, né? Legal. E você se lembra da primeira vez que você foi fazer um stand-up? Cara, o meu primeiro stand-up foi meio engraçada a situação, porque eu não sabia fazer uma piada que os outros rissem. É quando eu não fazia a piada que o pessoal ria. Né? Então acabou ficando meio que o contrário toda hora. Aí eu fazia a piada e a galera não ria ou não entendia. Aí eu falava, putz, vou ter que trocar de piada, né? E o pessoal começava a rir quando eu falava isso. Sabe? Então aí deu pra ver que o rebote é o mais interessante do que a própria piada. Porque você tinha que falar coisas do cotidiano, né? Porque assim, é uma das regras do stand-up, né? Então assim... E até não pode copiar dos outros, né? Não, tem muita coisa dessa aí que já teve briga de pessoal de stand-up por piada parecida ou igual, né? Que assim, por exemplo, o cara é daltônico e faz uma piada sobre o daltonismo dele. Chega outro que também é daltônico e faz a mesma piada, aí não sabe se é plágio ou não, a não ser que ele já tenha assistido um show do outro. Então aí sempre fica essa dúvida. Por isso que todo mundo tem que estar entrosado e sabendo o que um vai falar para o outro falar igual. E usar muita criatividade, né? Exato. No meu caso, acho que a minha dificuldade é limitar a criatividade. Porque às vezes eu falo algumas coisas que podem me cancelar hoje em dia, que antigamente eram engraçadas e hoje não. Então tem que tomar, sabe, toda hora a gente tem que se atualizar. Tem que tomar cuidado aí. Né? A gente tem que se atualizar para saber o que é e o que não é permitido. Né? Tanto que é uma das minhas dificuldades para o stand-up, é encontrar algo que o pessoal consiga rir e ao mesmo tempo não ofenda ninguém. Acho que esse é o maior desafio nos últimos 10 anos, assim. Verdade. É interessante. E a parte dos animes aí, como é que tá? Olha, que assim, desde criança eu sempre assisti, né? Doraemon, Speed Racer, né? Essas coisas. E depois, quando tava já no começo da minha adolescência, começou Pokémon, né? Então aí, todo mundo ali e tal. E eu jogando o jogo, né? Eu preferia muito mais o videogame do que o anime, no caso do Pokémon, né? Aí o que acontece? Eu tinha o sonho de dublar algum. Até hoje eu não consegui, eu só dublei coisa de History Channel, Discovery, coisa assim. E geralmente eu não era principal, era só coadjuvante ou vozerio. Aí beleza. Nessa situação toda, eu continuei assistindo anime, tanto que tem muita coisa que ninguém conhece que eu assisti assim completo já. Né? Todo ano eu tô assistindo várias coisas e tal. Né? Então assim, é difícil de eu dizer um anime só que eu esteja assistindo, porque eu tô vendo 10 de uma vez. Né? E às vezes eu me perco na história de um, começo a confundir com a outra. É assustador. Legal. Quando você começou a fazer
Você se inspirou em alguém primeiro? É lógico que o que vai falar é tudo diferente, mas o jeitão de se comportar, o traje, como que você pensou? Então, assim, essa é uma coisa engraçada que eu já, como eu também faço parte do meio cosplay já desde a década de 90 e tal, quando era criança, assim, eu sempre me inspirei muito nos atores que faziam os personagens que eu gostava. Por exemplo, o Super Mario. Eu gostava de imitar o Mario Bros. Exato, eu fazia o cosplay dele imitando o da série de TV. Só que você não tinha bigode na época. Na verdade, essa é uma coisa engraçada. Eu tenho bigode desde os 7 anos de idade e barba desde os 9. Tipo, por causa do sangue árabe, deve ser esse o motivo, começou a nascer bigode e barba rápido em mim, assim. Né? E eu tinha orgulho de ter bigode, porque meu pai tem um bigodão, né, e tal. Ele lembra muito o Lima Duarte, assim, o jeito dele, né? E é calvo também? Ele é. Tanto que eu sempre falo com meu pai, tira o chapéu, aí quando ele tira o chapéu todo mundo Lima Duarte. É bem assim, traz ele aqui pra gente entrevistar. Sim. Inclusive, o outro filho dele, né, meu meio-irmão, o Alexandre, ele já foi entrevistado aqui. Alexandre Jaza. Sim, perfeito. Então, agora já sabe, imagina o careca, né, do Alexandre com o meu tamanho de altura, é o meu pai. Interessante. Pois é. Mundo pequeno, né? Só que o Alexandre é mais alto que você. Bem mais alto. Isso, exato. Tipo, o Alexandre, quando ele era magro, eu até falava que ele parecia o Gargamel. Agora que ele tá gordinho, tá meio difícil de achar algo parecido, assim. Legal. E quando, você já falou essa parte da música, né? Sim, sim. No stand-up você não toca, né? Às vezes. Tem algumas apresentações que eu levo o violão para tocar também. Tanto que assim, tem stand-up que eu me apresento falando: oi, eu sou o Iatá da banda Arigatões. E tem outros que eu só falo: oi, eu sou o Iatá, só. Né? Aí beleza, mas assim, que tudo depende de qual público que tá ali. Se eu vejo que a vibe daquele público tá pra música, eu já pego o violão. Se eu vejo, putz, esse pessoal não vai curtir muita ideia das músicas, então eu deixo o violão guardado do lado, como se eu estivesse só levando ele para casa. Como que é o seu feeling de energia para um público que já te conhece e um público que nunca te viu? Vai você fazer um show aí que é de empresa e tal, mas você não conhece ninguém. E também, às vezes, o pessoal não te conhece. Então, essa é uma coisa, assim, bem complexa para mim, porque quando é gente que já me conhece, normalmente eu sou mais tímido do que com pessoas que não me conhecem. É uma coisa meio louca, né? E assim, que às vezes a pessoa que já me conhece, eu já vou ficar pensando, putz, a pessoa vai me julgar a partir do que já viu, né? Mas a energia é diferente, né? A pessoa dança, sim, te cumprimenta, tudo e tal, ou de um que ninguém te conhece. Então, quando ninguém me conhece, o pessoal está mais aberto a conhecer. Agora, quando a pessoa já me conhece, às vezes fica conversando lá no fundo, fazendo alguma piada em cima da minha piada, porque, né, tipo, já tá em casa, né? Sim. Então, assim, aí são dois modos diferentes que eu tenho que me comportar. Tenho que me acostumar a ter uma tirada para quem tá tentando cortar minha piada, por exemplo. Então, se eu já conheço a pessoa, eu posso zoar ela de uma forma, sabe, tipo, que a pessoa não vai se ofender e ao mesmo tempo ela vai rir junto, sabe? Mas é bem complicado. Ô, Iatá, mesmo com todo esse tempo aí de caminhada que você tem, ainda dá frio na barriga? Muito. No palco, sim. Tem alguns shows que às vezes eu vou tipo, para outra cidade ou outro estado, aí putz, aquele público todo ali assim, eu penso, será que vão gostar, será que não vão? Aí começa, aquelas borboletas no estômago lá, parece até a primeira vez que eu vou beijar alguém na vida, sabe? Uma coisa meio louca, né? E aquele, sei lá, 5 minutos antes do show, são bem intermináveis, não? Tem show que sim. Às vezes eu tô esperando, falando, começa, quero que começa logo. E tem uns que eu falo, não, espera. Né? Por exemplo, tipo, teve um show que a gente fez em janeiro agora, né? Que foi num resort lá em Lins. Então, um resort de luxo, mó bonito e tal. A decoração parecia, as luzes pareciam que era tipo um disco voador em cima do lugar, mó da hora. Era sofisticado. Sim, e era um lugar assim, tipo, 6 horas de viagem, né? Então aí deram hospedagem lá pra gente também, além do cachê e tudo mais, e comida à vontade. Eu adorei porque eu adoro comer. Né? Aí lá, assim, não tinha ninguém que eu conhecesse nem nas outras atrações. Realmente tudo, né, tipo lugar, coisa local, só a gente que era de fora. Aí eu falei, putz, e agora? Será que vão gostar? A gente subiu no palco, o pessoal começou, tava todo mundo sentado, o pessoal começou a se levantar, cantar junto, pular. Aí eu falei, acho que aqui tem a nossa vibe. Que bacana, legal. Pois é. E fala da banda. Arigatões, o nome já diz tudo, ó, até o logo aqui no boné. O Arigatões assim, foi um projeto que começou por acidente e cresceu. E o nome?
Então, o nome, né, veio do arigatô, né, o obrigado, e os gatões, né, de bonitos. Interessante. Né? Apesar de ninguém ser bonito na banda, né, a gente tem que se achar bonito uma vez na vida. Né? Às vezes nem a mãe da gente acha a gente bonito, então a gente tem que se achar de uma forma. Aí virou a piada que a gente usa assim, né, tipo, agradeça pela beleza, diga arigatões, sabe? Aí, tipo, pelo menos pra quebrar o gelo e tal com as pessoas, né? E assim, o nome já levou a ideia que a gente já faz piada. Tanto que eu criei assim no projeto da gente fazer uma coisa que mistura o teatral e a música ao mesmo tempo. Então a gente faz algumas, tipo, entre uma música e outra a gente faz algumas piadas que tem a ver com a próxima música, a gente sorteia coisa pra galera também, né? Tipo, tem algumas músicas que a gente faz, assim, chama um cosplayer pra ele atuar com a gente no palco. Então tem umas coisas bem legais, assim, né? E a gente interage com o público, a gente faz o público dançar e cantar. Tá. E vocês compõem alguma coisa também? Ah, sim, atualmente sim. Em 6 anos da banda, nos últimos 3 a gente está começando já a lançar algumas músicas autorais. Só que a maioria eu gravei sozinho porque era época de pandemia, aquela coisa toda. Então aí o pessoal não podia se encontrar, não tinha como ir para estúdio, toda hora tinha lockdown. Então aí eu comecei a criar, comprei lá a interface de áudio, aprendi a fazer a produção musical. Né? Que antes eu sabia a produção de analógico, aí eu aprendi o digital. Agora, aprendendo o digital, eu estou cada vez melhor ali e tal, treinando toda hora e fazendo música nova. Ano passado eu tentei entrar no Ipsos Record. Agora vamos ver se eu tenho a resposta esse ano. Que eu fiz 407 músicas e lancei todas. Nossa, em um ano. interessante. Foi assustador. Ah, que legal. Tem os momentos seus de inspiração são quais? Olha, Chuveiro, já se acordou de madrugada assim, pensando na letra? Não, teve uma vez que eu acordei às 2h17 da madrugada, exatamente nisso, eu olhei pro relógio nesse número, e aí eu fiz uma música falando do horário. Sabe, foi uma meio louca, assim. Teve vezes, tipo, era 2, 3 da manhã, eu tava na sala e alguém começou a tentar tocar campainha loucamente ali, eu não ia atender. Então o que eu fiz? Comecei a tocar violão e, tipo, fiz uma letra meio estilo Rogério Skylab. Né? Então assim, era uma música falando, são 2 horas da madrugada, pá, tá, tá, e pronto. E eu falando, e eu com a motosserra, e não sei o quê, e alguém tocando campainha, eu indo com a motosserra, e o cara foi embora depois que ele ouviu isso. Né? Então assim, a música muitas vezes me salva e outras vezes me bota na furada. Né? Que legal. Iatá, assim, você falou aí das músicas, como tudo. Antes, as que você tocava eram desses populares aí? Sim, o nosso nosso se adaptava um pouquinho. Algumas músicas a gente adaptava, outras vezes a gente tentava tocar igual ao original. Né? Então assim, a gente toca as aberturas, né? Tipo Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, One Piece, coisas assim. Né? E às vezes a gente pegava uma música e transformava em heavy metal, em samba, em jazz. Então a gente gostava de misturar. E a gente acabou criando por acidente um estilo novo, que é o meme rock. Né? Nem sei se deve ter alguma banda já desse estilo além da gente, mas até o momento a gente é a única. Né? A primeira do mundo e até o momento única. Que, assim, tem 2 linhas, né, o meme rock. A gente pega uma música que viralizou e transforma em rock, e a gente pega um meme e transforma em letra de música. Então a gente tem as 2 opções. Os outros da banda são compositores também, não? Não todos, mas alguns. Por exemplo, a nossa vocal feminina, a Mafra, né, ela também é compositora, ela tem um projeto solo dela desde antes dela entrar na banda, ela gostou da vibe da banda, ela e a mãe sempre estavam junto com a gente, ela fez participação especial, fez a segunda. Aí depois disso ela falou, não, beleza, né, tipo, a gente fez o convite e ela aceitou na hora, nem pensou 2 vezes. Está convidada para vir aqui também. Sim, né, e, bom, de compositora é mais eu e ela, assim, mas de vez em quando também o baixista faz umas participações também, né, principalmente com ideias para as letras, né. E tem os guitarristas, né, o Ítalo, o John, que inclusive, essa é uma coisa engraçada, um dos nossos guitarristas, o John, o nome dele é Jonathan Lennon. Então, nome mesmo? É o nome dele, então eu sempre apresentei ele como John Lennon, só que a aparência dele é do Slash do Guns N' Roses. Puxa vida. Então assim, é um negócio curioso, né? Então assim, a gente tem um John Lennon que é a cara do Slash. É uma coisa incrível. Perfeito, muito legal. Iatá, eu quero que você volte outras vezes, Sim. tá? Porque Opa! você nos engrandece bastante aí. Tá? Opa, maravilha. Eu queria que você deixasse suas redes sociais. Ah, sim. Bom, vai estar aí embaixo para todo mundo, mas vamos lá. No YouTube vocês podem encontrar como Yatalog, que é o meu canal pessoal, onde eu falo de tudo, né? De anime, de séries e tal. Faço algumas músicas de vez em quando. Tem o canal da banda, Arigatões. É facinho de encontrar, é a única banda com esse nome.
E tenho 20 Cantar, que é uma dupla que eu tenho com um ex-guitarrista da banda, que foi quem formou a banda comigo inicialmente. Ele teve que sair da banda uma época. É o número 20? É o número 20 e o Cantar, que é o trocadilho, né? 20 Sim. Cantar, assim. É que nem aquele, tipo, você chega pra pessoa, vou 60, eu tô no número 60, tipo, falando pra pessoa sentar. Então é trocadilho, né? Porque a gente faz música mais cômica nesse caso, né? E meio estilo bardo, porque é dois caras tocando violão e cantando. Perfeito. Né? Já no Instagram as pessoas podem encontrar como Henrique Poeta, né? Que é com a letra K que eu escrevo, e o Banda Arigatões, tudo junto. Perfeito. Internautas, os agradecimentos então a esse talentoso Iatá, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.